Por que será que os estranhos sempre nos pesam menos? Talvez por serem terra desconhecida, é o que abre espaço para a nossa imaginação. Fulano deve ser ótimo, pensamos, e as respostas ficam em suspenso. Amamos a possibilidade de a pessoa ser exatamente aquilo que projetamos nela. Os estranhos não nos dói porque ainda não nos decepcionaram. E se mantivermos tudo a uma boa distância, seguirão sendo essa doce incógnita. Vamos falar sobre Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay? Pequena Coreografia do Adeus é o tipo de livro que não te abraça, não te acolhe, mas ele te expõe. Ele te põe na parede e te faz olhar para uma vida que você não queria ver. É o tipo de história que não tem vergonha de mostrar o lado feio da vida, entende? O lado que a gente tenta esconder, mas que no fim somos nós mesmos. A escrita da Aline Bay, ou Bay, não sei muito bem, é quase como um soco no estômago. É crua, é direta, não te deixa espaço para escapismos. Ela tá aqui para te lembrar que nem toda história tem um final bonito. A protagonista, a Júlia, é um reflexo disso. Ela é cheia de camadas, tantas que às vezes acho que é difícil de você identificar quem ela realmente é. Ela não é só uma adolescente problemática, ela é uma pessoa que vive em uma casa disfuncional. A Júlia é basicamente a soma de todas as falhas do mundo que a cercam. A família dela é uma mistura de amor quebrado e abandono, palco ali onde tudo acontece, onde nada parece dar certo. O pai, ausente, emocionalmente distante, é uma figura que não consegue dar nada além de um silêncio que dói, mais do que qualquer palavra, por mais que o relacionamento dela com o pai seja até melhor do que com a mãe, que já, por sua vez, está totalmente perdida quanto a Júlia, presa em suas próprias dores, falhas, incapaz de oferecer o que a filha precisa, além de ser extremamente agressiva, sabe? Não é apenas a ausência física deles, é a ausência de amor, de cuidado. E isso é o que mais machuca, o vazio deixado por quem deveria cuidar. A Aline Bay, ela não faz concessões, ela não te mostra a história de uma garota que tem tudo pra dar certo, mas que se perde pelo caminho. A Júlia, ela não tem esse luxo, ela se perde desde o início. E o que ela busca é uma forma de sair dessa dor que a consome, de encontrar finalmente um lugar onde ela se sinta um pouco menos quebrada. Mas a verdade é que em alguns momentos parece que a dor da Júlia é a única coisa que a define. Ela tenta e falha, tenta de novo e falha mais uma vez, e você, enquanto lê, se pega pensando, será que tem conserto para alguém que nasceu tão perdida assim? E é aí que o livro te pega, na contradição. Porque por mais que a Júlia pareça condenada a viver em um ciclo de dor, abandono, tentativa de superação, você sente que de algum jeito ela tá ali. Ela é uma sobrevivente, mesmo que ela não saiba como. A beleza dessa história, se é que a gente pode chamar assim, está na luta interna da Júlia, nesse processo de reinvenção que nunca vem de forma fácil ou clara, não é um final feliz que ela vai alcançar. E talvez não seja isso, nem seja isso que ela precisa. Ela só precisa seguir em frente. E isso, por si só, é dolorosamente belo. Esse é o grande choque de Pequena Coreografia do Adeus. Ele não te promete nada, ele não vai te oferecer consolo. A vida da Júlia, a história dela, não se resolve com um simples virar de página. Muito pelo contrário, ele se dissolve aos poucos, como se cada capítulo fosse uma tentativa de entender que a dor não é algo que a gente supera, mas algo com o qual a gente aprende a viver. Às vezes é o abandono que ensina mais do que o carinho. Às vezes a dor te dá mais força do que o alívio. E eu não vou mentir, ler esse livro aqui não é fácil. Não é um livro para quem busca conforto. Ele te arranca pedaço e te deixa com gosto amargo daquilo que você não pode mudar, você não vai mudar. Mas é sem dúvida um livro para quem tem coragem de encarar os próprios fantasmas e entender que nem sempre a dor vai embora. Às vezes a gente só aprende a dançar com ela. Dançar nesta pequena coreografia do adeus. No fim, é uma história sobre recomeços, que não são tão bonitos quanto imaginamos. É sobre a tentativa de encontrar algum tipo de redenção no meio do caos e talvez, só talvez, isso seja o suficiente. Não é sobre vencer a batalha, mas sobre continuar lutando, mesmo quando você não tem certeza se vai conseguir. Porque no fundo, a luta é a única coisa que permanece. E Júlia, por mais quebrada que esteja, ela ainda tá lá, ela ainda tá tentando. A Júlia tá tentando. E por que você não tá tentando? E mesmo com tudo isso, com a solidão que escorre das páginas, ele te acolhe de um jeito torto, como quem
entende exatamente onde você dói, Porque no meio do caos, no meio da raiva que a Júlia sente, no meio do abandono que ela carrega, tem momentos de leveza. Momentos em que você ri sem querer. Não porque seja engraçado de verdade, mas porque é humano. Porque a Aline Bay sabe que a vida, por mais cruel que seja, às vezes ainda consegue arrancar da gente um sorriso. Um sorriso meio triste, meio torto, mas arranca um sorriso meio perdido, digamos assim. E é aí que esse livro mostra a sua grandeza. Ele te mergulha num abismo, mas também te ensina a respirar lá dentro. A leitura é quase um mergulho em si mesmo. Você vai se encontrando naquelas entrelinhas, nos silêncios, nas frases que parecem simples, mas que carregam um mundo. E quando você percebe, você não está só lendo a história da Júlia. Você está lendo pedaços seus também. E é por isso que ele dói tanto. Porque ele te reconhece, ele te vê. E é raro encontrar uma obra que faz isso de forma tão honesta, entende? O final, gente. O final é um corte. Esse vídeo não tem spoilers, mas o final é um corte, é seco, é real, é quase como a vida mesmo. Não tem grandes arcos de redenção, se é que tem algum. Não tem reviravolta milagrosa, mas tem verdade. E às vezes é verdade, é tudo que a gente precisa. O livro termina do jeito que a vida muitas vezes continua. Sem respostas claras, mas com um passo a mais. Né, com um pouco mais de força para seguir. Ele não te entrega um felizes para sempre, mas talvez te entregue uma coisa melhor que um felizes para sempre. Vai te entregar o direito de continuar tentando. Esse livro aqui, gente, não é para todo mundo. Ele é para quem sente demais, para quem já se perdeu em si mesmo, para quem já quis fugir de casa mesmo estando dentro do próprio corpo. É para artista, gente, é para artista isso aqui, é para quem ainda não entendeu muito bem quem é, mas sente que a arte, o sentir, o criar, é o único caminho possível. Eu entendo a Júlia, eu entendo muito bem a Júlia, eu entendo muito bem a Aline quando ela escreveu isso aqui. A Júlia, ela pode ser uma amiga sua, ou podia ser você mesmo em algum momento. É por isso que ele fica marcado, porque a história dela não é tão diferente assim da de quem cresceu tentando costurar os próprios buracos com palavras, com música, com silêncio, com a arte mesmo. Pequena Coreografia do Adeus é um livro que te rasga, mas que também te cura, um pouco. Te diz, olha, eu sei que você tá quebrado, eu também tô, mas a gente tá aqui. E isso, só isso, já é um baita motivo para continuar lendo e vivendo. Aline, muito obrigado por essa obra, muito obrigado mesmo. E vai ficar marcado para sempre comigo. Eu vou levar isso aqui para a vida. Obrigado, Aline. Para encerrar, a estrada será tenebrosa, dificílima, amarga e até impossível em muitos momentos. Não vou mentir, mas é importante dar um passo, ainda que seja mínimo, em direção à sua arte diariamente. Saiba que os artistas têm as horas a seu favor. Eles não sentem solidão quando estão criando. São os meninos dos olhos do tempo. E por terem o afeto desse Deus, são os únicos que conseguem vencê-lo, ainda que simbolicamente. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. É isso.